castelo forte é o nosso Deus. E eu quero convidar os irmãos, dando sequência à exposição que temos feito nos 10 mandamentos, para abrirmos então no capítulo 20 do livro de Êxodo. Mais uma vez nós vamos ler o primeiro mandamento, porque hoje nós consideraremos a partícula diante de mim. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Nós vamos fazer essa leitura juntos, irmãos, em uma só voz, com toda a reverência diante da palavra do nosso Senhor. Nós leremos o que nos diz o Espírito Santo do nosso Deus. Leiamos juntos. Não terás outros deuses diante de mim. Mais uma vez. Não terás outros deuses diante de mim. Vamos orar, meus irmãos. Pai Santo, como já temos feito ao longo deste culto que a Ti prestamos, pedimos-te mais uma vez que o Senhor, por Tua misericórdia, possa agir com o Teu Santo Espírito sobre nós, dando-nos, ó Deus, agora o entendimento correto de Tua palavra, para que nós possamos aprender, ó Deus, um pouco mais do Senhor, como acabou de orar Teu pequenino servo nesta noite, que aprendamos um pouquinho mais de Ti a cada dia, e que o Senhor, por Tua misericórdia e graça, possa nos acolher como Teus filhos, que de fato necessitam aprender mais e mais acerca deste Pai bondoso, compassivo, misericordioso. Agradecemos-te, Senhor, porque Tu nos tens dado a oportunidade de conhecermos o Senhor. E nós queremos então que o Teu Santo Espírito, mesmo que inspirou esta santa palavra, possa agora iluminar os nossos corações, para que possamos entendê-la de uma maneira eficaz, e que ao entendermos a Tua palavra, possamos dispor nossos corações para obedecermos a ela com gratidão, firmeza, sabendo, ó Deus, que a obediência é muito melhor do que sacrifícios, porque o que o Senhor requer de nós é, de fato, que sejamos obedientes ao Senhor, aos Teus mandamentos. Fica conosco, portanto, Pai, nesta hora, como Tu já tens estado conosco, para que agora a Tua palavra possa frutificar em nossos corações. É o que nós Te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o conhecido pastor presbiteriano Richard Sproul contou certa vez que ele se lembrava sempre da sua mãe e da maneira como ela o tratava quando ele lia este mandamento: não terás outros deuses diante de mim. E o Sproul disse que a lembrança que vinha à sua memória era o fato de que todas as vezes que ele aprontava alguma coisa enquanto criança, ele tinha sempre que encarar os olhos da sua mãe. E a sua mãe, então, olhava para ele e dizia: rapazinho, qual é a sua ideia? Em outras palavras, o que é que você pensa que você está fazendo? E ali Sproul, diante da sua mãe, brava, que agora queria corrigi-lo em razão de alguma desobediência, era aquela que na consciência dele e em sua memória o fazia refletir acerca da sua própria presença diante de uma grande autoridade. Meus amados irmãos, a expressão diante de mim, que nós acabamos de ler neste mandamento, exige de nós uma compreensão clara em relação a diante de quem nós estamos. Os irmãos devem se lembrar que Adão e Eva, quando pecaram contra o Senhor, a primeira reação que tiveram foi esconder-se de Deus. Eles coseram roupas para si e eles então se esconderam do Senhor, porque o pecado era exatamente o que causava a vergonha
de eles comparecerem na presença do grande Deus, do Criador de todas as coisas, do Supremo Rei do universo. E eles então ali se esconderam do Senhor. Do mesmo modo, nós também nos lembramos que o povo de Israel, quando exatamente neste episódio, um pouco antes de receberem a lei do Senhor pela boca do servo Moisés, que transmitiu as palavras do Senhor ao povo, o povo mesmo, ao ver os trovões, os relâmpagos, aquela espessa nuvem sobre o monte, diversos barulhos, com o monte fumegando, o povo temeu estar diante da presença do Senhor. O povo chegou a pedir que Moisés lhes falasse, mas não Deus, pelo temor que então Deus causara sobre eles. Também, meus irmãos, nós podemos nos lembrar do profeta Jonas, que do mesmo modo, quando recebeu o chamado do Senhor para pregar em Nínive, ele também se escondeu da presença do Senhor, porque Jonas não queria encarar Deus de frente, não queria obedecer à ordem do Senhor, mas ao contrário, ele tentou fugir, indo para Jope, que era ao sul, descendo depois para o navio, o porão do navio, e finalmente descendo até o ventre do grande peixe. Jonas afundou-se, tentando fugir do Senhor. Meus amados irmãos, muitos são os exemplos de pessoas que tentam fugir do Senhor e que não suportam a ideia de ter de encará-lo face a face. Nós temos outro exemplo muito significativo, que foi o do profeta Isaías, quando ele narra que naquele momento em que ele entrou ali na presença de Deus, e o templo se encheu de fumaça, que era uma manifestação de Deus, que nós chamamos teofania, ou uma aparição de Deus. Isaías então pode contemplar-se, após perceber quem ele era, ao ver o grande Deus. Ele então disse: ai de mim, Senhor, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos agora viram o Rei, o Senhor de toda a terra. Do mesmo modo, meus amados irmãos, eram também aqueles que olhavam para Jesus. Muitos não conseguiram encarar Jesus de perto, olhar para ele, mas tentaram passar de largo, tentaram fugir da presença do Senhor. Uns se escondiam, outros subiam em árvores, outros tentavam se afastar, embora quisessem vê-lo à distância, mas não queriam aproximar-se dele. Finalmente, nós lemos também a respeito do apóstolo João, que do mesmo modo, ao ser levado para o exílio pelo imperador romano Domiciano, foi jogado na ilha de Patmos para sofrer o exílio. Ali, Jesus Cristo se revelou a ele. E ao se revelar, João também nos descreve que aquele episódio foi para ele um grande choque, porque Cristo lhe apareceu diante dele, e ao ver Jesus Cristo, João então caiu como morto. Ele não estava morto, mas ele caiu como morto, aquele que de fato contemplou a presença maravilhosa do Senhor. Meus irmãos, nós somos chamados todos os dias para estarmos na presença do Senhor. Aliás, nós costumamos até a usar este termo. Irmãos, nós estamos na presença do Senhor. Venham todos para estarmos na presença do Senhor. Quando oramos, muitas vezes nós dizemos: obrigado, Senhor, por estarmos na tua presença. Outros, quando vão dirigir a liturgia do culto, dizem: irmãos, nós estamos na presença do Senhor. Continuando na presença do Senhor, rosto, face a face, olhos nos olhos, com o Deus Criador de todas as coisas. Nós sabemos que é impossível ao homem ver a glória de Deus. Ela lhe foi negada, por exemplo, a Moisés, que desejou ver a glória de Deus, mas isto lhe era impossível, porque nenhum homem pôde ver a glória de Deus.
Todavia, meus amados irmãos, nós somos informados que a pessoa de Jesus Cristo é quem nos revela a glória de Deus. Porque João nos disse que ele veio, habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e nele nós somos capazes de ver a glória do Pai. Portanto, meus amados irmãos, o que o primeiro mandamento quer nos ensinar, como vimos já anteriormente, na primeira parte da exposição deste mandamento, é que Deus exige de nós exclusividade na adoração. Nós vimos que Deus exige do seu povo que não estabeleça nenhum outro Deus que seja digno de adoração, que não estabeleça nos seus próprios corações ídolos, sejam eles materiais ou sejam eles mentais. Que nós jamais coloquemos diante de nós aqueles que são ídolos falsos, construções da nossa mente, que são apenas ideias manipuladas, sentimentos, experiências subjetivas ou qualquer outra coisa que não seja o próprio Deus. E agora nós estamos vendo que o nosso Senhor, Ele também requer de nós que nós olhemos apenas para Ele e compreendamos de fato diante de quem nós estamos. Eu tenho, irmãos, a impressão de que muitos dos nossos problemas espirituais advêm exatamente do fato de nós não termos a clareza diante de quem nós estamos. Porque os irmãos hão de concordar comigo que quando nós estamos diante de uma autoridade, nós nos portamos de maneira diferente. Quando nós estamos diante de alguém que é sumamente importante, nós pensamos 2, 3, 5 vezes antes de agirmos, de falarmos. Quando nós estamos num evento em que há pessoas importantes, nós colocamos os nossos olhos atentos, os nossos movimentos são todos minimamente calculados. Afinal de contas, estamos diante de pessoas que estão nos observando e nós não queremos ser vistos como pessoas desagradáveis, mal educadas ou qualquer outro tipo de imagem que pudesse depreciar o nosso valor. E meus irmãos, o grande Deus do universo, o Criador de todas as coisas, é aquele que nos chama para nos colocarmos diante dele. E o Senhor é muito maior, infinitamente maior, do que qualquer outra pessoa neste mundo. Mas os irmãos percebem que Satanás, astuto como é, e o nosso pecado também, que cria em nós imaginações falsas a respeito de Deus, faz com que nós nos comportemos diante desse Deus de maneira irreverente. Que nós consideremos este Deus a nossa imagem e que nós criemos deuses à nossa imagem, tentando imaginar um Deus falso, fabricado pelas nossas imaginações e que, na verdade, quer ou está ali apenas para nos servir, quando, na verdade, deveria ser o contrário. O pastor Michael Horton, escrevendo acerca da intimidade que nós devemos ter com Deus, ele relaciona os perigos que esse desejo da intimidade com Deus podem trazer às nossas vidas. Porque muitas vezes, querendo buscar a intimidade com Deus, nós acabamos buscando outras coisas, ou quem sabe produzindo outros deuses, porque o nosso tempo é um tempo de experiências, é um tempo de nova espiritualidade, é um tempo de criação de deuses, e com isso as nossas mentes, motivadas por todas essas ideias gnósticas, por todas essas ideias de novas espiritualidades, nós criamos formas e mais formas supersticiosas de nos relacionarmos com Deus. Então o Michael Horton relaciona alguns problemas. Por exemplo, hoje em dia as pessoas preferem o secreto, o privado, em vez do público. As pessoas acham que a experiência
privada, secreta, vale mais do que a experiência coletiva. A experiência mística, em vez do entendimento crítico. Então, muitas vezes as pessoas dão mais valor àquelas experiências místicas, estranhas, espetaculares que as pessoas contam, do que um entendimento crítico, racional acerca de Deus e do que Ele faz. Chama muito mais atenção nós criarmos temas ou contarmos experiências de coisas fabulosas. Os irmãos mesmos são testemunhas disso. Quantos de nós não ficamos entusiasmados quando um missionário transcultural vem na nossa igreja e conta, por exemplo, a experiência que ele teve no campo missionário, e nós ficamos, o irmão fulano foi contaminado 40 vezes por malária e não morreu. Nós valorizamos estas coisas, experiências pessoais. Quantas vezes nós às vezes choramos ao assistirmos filmes como A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, mas não nos emocionamos 1 milímetro sequer ao lermos o texto objetivo das Escrituras que tratam da crucificação do nosso Senhor, porque as experiências sensíveis, místicas, a nova sensação, às vezes elas nos causam maior clamor. O Horton ainda diz que muitos preferem o espírito em vez da matéria. O que ele quer dizer é que muitos valorizam mais a ideia do que é espiritual, entre aspas, daquilo que é visível. Por isso, muitas vezes, nós transformamos coisas objetivas em coisas espirituais. Em outras palavras, nós espiritualizamos a nossa vida, na tentativa de achar que isso faz da nossa vida algo diferente, quando, na verdade, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele era absolutamente objetivo nas coisas que fazia. Eu lembro os irmãos, por exemplo, daquela situação em que Jesus estava com os seus discípulos, e eles disseram para Jesus assim: Senhor, nós estamos com fome. E eu imagino, meus amados irmãos, que se fosse isso numa das nossas igrejas contemporâneas, talvez um desses falsos apóstolos chamasse esses discípulos e, quem sabe, fizesse uma oração forte sobre eles. Eu acho que alguns, por exemplo, poderiam usar a toalhinha com o suor para passar sobre esses discípulos, para eles ficarem mais poderosos. Ou, quem sabe, um pouquinho de sal, ou até mesmo um tipo de óleo. Qualquer uma destas coisas. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo não tinha esse tipo de expediente. Se as pessoas estavam cansadas, ele fazia com que elas se descansassem. Simples assim. E Jesus disse, portanto, passamos para a outra margem do rio e vamos descansar. Mas muitos de nós, às vezes, queremos espiritualizar as coisas, porque é mais fácil para nós dar esse ar de espiritualidade a tratarmos das coisas objetivamente. Nós achamos que há diferença entre aquilo que é sagrado e aquilo que é profano. Exatamente pelo fato de que nós pensamos que Deus, ele não está nas coisas normais desse mundo. Nós pensamos que Deus está apenas contido neste lugar, neste templo. Então, as coisas que pertencem a este lugar, a este templo, são sagradas, mas aquelas que nós fazemos fora daqui não são sagradas. E há muitos, portanto, que vivem uma vida cristã apenas no domingo, porque o domingo é o dia sagrado, é o dia em que ela vai para a igreja, é o dia em que ela tem um encontro com o Senhor. Mas na segunda-feira, ela não está mais na igreja. Então ali ela se esquece das coisas da religião e agora considera outros tipos de conhecimento, outros tipos de ideias, de valores que ela aprende na faculdade, que ela lê nos livros de história, de filosofia, de pedagogia, e ela pensa que aquilo não tem nada a ver com o domingo, porque são outras coisas, são outras áreas.
Deus não tem a ver com isto aqui. Porque elas fazem essa separação entre aquilo que é sagrado e aquilo que é profano, como os católicos medievais fizeram. Mas, meus irmãos, o que o mandamento quer nos dizer é que tudo o que nós fazemos na vida, nós fazemos diante de Deus. Nós fazemos na presença do Senhor. A expressão que os nossos irmãos reformadores usavam e que ficou bastante conhecida no meio reformado é a expressão latina coram Deo. Coram Deo, que significa diante da face de Deus, na presença do Senhor. E quando a Idade Média católica tentou separar as coisas, dizer que havia aquilo que pertencia à igreja e aquilo que não pertencia à igreja. O que não pertencia à igreja era profano, portanto não tinha a ver com Deus. A ciência, por exemplo, foi colocada neste bolo de coisas que não pertenciam a Deus. Por isso há esta falsa ideia de que ciência e fé são coisas opostas. Quando, na verdade, Deus, que é o criador de todas as coisas, é também o dono da ciência. Foi Deus quem criou a matemática. Foi Deus quem criou a geometria. Porque ao criar o mundo, ele criou os espaços. Ele criou as formas. E ele preencheu essas formas com coisas. Ele cria os mares e preenche com os animais marinhos. Ele cria os céus e preenche com as aves. Deus, portanto, cria a geometria. Deus cria a matemática. Deus cria a biologia, porque é Ele que dá vida aos seres e nomeia, inclusive, dando a Adão esta ordem de nomear. Mas nós pensamos que não. Nós pensamos que estas coisas não têm nada a ver com Deus. E por isso, quando nós somos levados para as cadeiras das escolas, quando os nossos filhos estão aprendendo aulas de ciências, nós muitas vezes achamos que o fato de ele ouvir acerca da criação do mundo, conforme as Escrituras, é algo que só cabe na escola dominical. Aquele professor de ciências não vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre uma teoria muito espetacular, a teoria de que o mundo apareceu de uma explosão. E ninguém para pensar que em nenhum lugar do universo explosão cria coisas. Mas nesse caso criou. Não sabemos como, mas criou. Mas isso faz mais sentido nas mentes das pessoas do que dizer que um Deus inteligente, um Deus todo-poderoso, criou todas as coisas com a palavra do seu poder. Nós preferimos acreditar na teoria da ciência. Teoria, aliás, que foi extremamente criticada, até mesmo na sua época, por outros cientistas que não davam nenhum valor àquele que se tornou, quem sabe, o maior profeta do anticriacionismo, Charles Darwin. Mas é assim que acontece com o homem moderno. Ele tenta fugir de Deus, e ele tenta tirar de Deus aquilo que pertence a Deus. Ele tenta dizer que agora ele é o Senhor do conhecimento. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele agora tenta explicar o mundo, explicar as pessoas. Ele tenta definir quem é o homem, mas sem levar em consideração aquele que criou o homem. É mais ou menos como aquele intérprete de um texto que quer entender sobre uma personagem, mas ele não pergunta ao autor do livro. Ele simplesmente lê e diz, é assim. Mas ele poderia muito bem chegar ao autor do livro e dizer, quem é este personagem que você criou? Mas o homem, por sua pretensão, por seu orgulho, ele prefere dizer, eu sei. Porque Adão fez assim. Ele tinha todo o conhecimento disponível diante dele, todo. Mas quando a serpente lhe soprou no ouvido, por meio da sua esposa, de que ele teria um conhecimento maior, ele então se ensoberbeceu. Por isso Paulo disse, o conhecimento ensoberbece. Adão se ensoberbeceu. E ao se ensoberbecer, ele pecou contra o Senhor. Ele não considerou o fato de que ele estava diante de Deus. Corandel, na presença de Deus. Ele pensou que estava sozinho, ele e a sua esposa, e a serpente, que tinha asas, as quais Deus cortou. Por isso não é bom dar asas a cobras. Mas, meus irmãos, quando nós estamos diante do Senhor, nós sabemos quem somos.
Porque só é possível saber quem nós somos quando nós estamos diante daquele que nos criou. Se você quer saber quem é você, quais são os seus problemas e como lidar com eles, pergunte àquele que fez você. Pergunte àquele que criou você. Pergunte ao Senhor. Com isso, irmãos, eu não quero dizer absolutamente que nós não possamos buscar conhecimentos nas áreas diversas dos conhecimentos que nós temos. Não é isso que eu quero dizer. Não estou incentivando ninguém aqui a abandonar os seus cursos universitários ou até mesmo não entrar em cursos universitários, não cursar graduação, não prosseguir numa carreira acadêmica. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que todo esse conhecimento que nós conquistamos na academia, na universidade, na graduação, todo esse conhecimento, ele é mínimo diante do conhecimento de Deus. Porque Deus é quem de fato é o dono do conhecimento, o dono do saber. Paulo diz em Colossenses que Cristo, ele reuniu toda a plenitude do conhecimento. Portanto, nós podemos sim estudar a pedagogia, mas sabendo que não há pedagogo perfeito senão Jesus Cristo. Por isso, a grande pergunta que os pedagogos devem fazer é: em que medida esta teoria que eu estou aprendendo aqui, ela concorda com as Escrituras Sagradas? Porque se esta teoria que eu estou aprendendo e muitas vezes defendendo, se ela contraria as Escrituras Sagradas, eu preciso jogá-la fora. Porque o conhecimento de Deus é muito maior do que o conhecimento dos homens. Porque nós estamos diante de Deus. E todo cientista deveria fazer isto, colocar-se diante de Deus. E ao descobrir as coisas, ele deveria então contemplar a majestade de Deus nas coisas descobertas. Porque o texto de Deuteronômio 29 diz que muitas coisas Deus ocultou de nós. Estas que são ocultas nós não devemos prescrutar, porque seria especulação vã. Mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Meus amados irmãos, quão maravilhoso é quando aquele cientista compreende isto. Quando aquele linguista que ao estudar o fascínio da linguagem humana percebe que o primeiro que comunicou algo foi o próprio Deus. Quando aquele linguista entende que a linguagem primeira e a razão da linguagem é exatamente aquele que disse: haja luz, e houve luz. Portanto, a teoria de um dos linguistas famosos, Austin, que diz que quando nós falamos as coisas acontecem, isso está em Deus, porque Deus disse: haja luz, e houve luz. Os irmãos percebem, portanto, que aqueles que estão diante de Deus, eles compreendem que não há valor maior no universo senão Deus. Mas nós somos muito pretensiosos e nós queremos ter o domínio sobre as coisas como se estas coisas nos pertencessem. Os irmãos se lembram daquele episódio da Torre de Babel. O episódio da Torre de Babel foi exatamente um símbolo desta arrogância humana. Porque os homens agora, reunidos num grande propósito de elevar-se até os céus, construíram para si uma torre para tentar uma cidade alta. Aliás, de Babel é que veio Babilônia. Babilônia, que é na Bíblia o lugar símbolo de toda iniquidade, de toda perversão. Porque a perversão, a iniquidade começa exatamente no ponto em que o homem quer elevar-se acima de Deus. Mas Moisés, ele cria uma ironia muito interessante. Porque Moisés diz que à medida que o homem construía a torre para chegar a Deus, Deus se inclinava para ver o que se passava ali. A ideia de Moisés é dizer: Deus está tão alto, ele é tão distinto do ser humano, que ele se inclina. Falta muito ainda para vocês alcançarem o topo. Deus olha e simplesmente com uma palavra, ele confunde a linguagem
daquelas pessoas, para que elas não pudessem mais se comunicar. E ali nós temos a origem das línguas. Jean-Jacques Rousseau escreveu um livro cujo título é A Origem das Línguas. Mas ele não disse que elas surgiram pela punição de Deus ao orgulho humano. Quando o homem está diante de Deus, ele compreende que as respostas para todos os problemas humanos estão em Deus. Ele compreende que Deus, que é o Criador, não aceita nenhum outro senhor. Não terás outros deuses diante de mim. Não coloque a ciência acima da palavra de Deus. Não coloque a experiência pessoal, subjetiva, acima da palavra de Deus. Você pode dizer que teve uma experiência, mas se as Escrituras Sagradas não atestarem esta experiência, ela não pode ser validada como verdadeira. Porque nós não podemos ter outros deuses diante do Senhor. Por isso, meus amados irmãos, quando nós estamos diante do Senhor, corandeo, nós nos humilhamos. Nós, como o profeta Jeremias disse, colocamos a boca no pó. E como fez Jó, também reclinou-se, caiu em terra. Como também fez Isaías, que reconheceu sua indignidade. Como fez João, que caiu como morto. Todos aqueles que se colocam na presença do Senhor, eles são, meus irmãos, chamados ao arrependimento solene. Por isso, meus amados irmãos, eu digo com temor que muitas de nós, acredito eu, e quando digo nós, não necessariamente membros desta igreja, mas nós evangélicos em todo o mundo, temo eu que muitos de nós não compreendamos de fato o que significa estar diante do Senhor. Nós achamos que estar diante do Senhor é vir à igreja, é ser membro de uma igreja, é participar dos trabalhos, é fazer uma oração em casa, ler a Bíblia. Isso não é estar diante do Senhor. Muitas pessoas fazem isto. Há pessoas, inclusive, que não creem em Deus, mas que leem a Bíblia frequentemente. Há pessoas que se dizem agnósticas, por exemplo, que não acreditam em um Deus pessoal, não acreditam sequer que é possível conhecer algum Deus, mas que leem a Bíblia, que estudam, são estudiosos da religião, conhecem talvez até mais que muitos de nós. Há pessoas que oram, há pessoas que passam horas em oração aos seus deuses, às vezes mais do que nós oramos nossa vida inteira. Porque estas coisas, meus irmãos, como disse Paulo aos Colossenses, elas têm aparência de espiritualidade, mas elas não definem de fato quem nós somos. Portanto, não pense você que estas atitudes espirituais são diagnósticas ou que elas vão autenticar a compreensão que você tem a respeito de Deus. Por isso os nossos irmãos puritanos insistiram na pregação do genuíno arrependimento. E por isso Jonathan Edwards escreveu um tratado imenso acerca das afeições religiosas, só para provar que muito das nossas emoções religiosas não passam de emoções fabricadas pelos nossos corações. Muitos de nós, às vezes, temos, na verdade, medo de ir para o inferno. E por isso nós achamos que somos crentes. Pelo simples medo de irmos para o inferno. Não porque nós cremos, de fato, na presença de quem nós estamos. Não porque nós reconheçamos Deus como Senhor da nossa vida. Não porque nós cremos que Jesus é, de fato, o nosso Rei. Mas porque nós queremos ir para o céu. Então, eu estou pensando em mim mesmo. Eu quero me salvar de qualquer maneira. Como Jonas tentou se salvar jogando-se no mar. Por isso, meus irmãos, quando nós estamos diante de Deus, e quando nós estamos diante deste mandamento, quando o Senhor nos diz, não terás outros deuses diante de mim, o que o Senhor quer, irmãos, é que nós tenhamos, de fato, a compreensão de que não adianta buscarmos refúgio em nenhuma outra coisa, nenhum outro ser,
senão o Senhor. Nós temos de entender que quando estamos diante de Deus, diante do verdadeiro Senhor, nós devemos nos quebrantar, devemos nos arrepender, devemos compreender que o nosso pecado ele é agressivo a Deus, que nós estamos ou estávamos em inimizade contra Ele, que precisamos de fato do nosso Senhor Jesus Cristo para nos salvar, para nos persuadir, para nos fazer voltar. Portanto, quando nós estamos diante do Senhor, a atitude deve ser diferente. E eu digo isso, amados irmãos, não no sentido de estarmos aqui na igreja. Quando estamos na igreja, devemos nos comportar também. Devemos também ter um comportamento solene quando estamos aqui neste lugar. Mas não é só isso que eu quero dizer, embora isso seja muito importante. Mas o que eu quero dizer é que nós estamos diante de Deus. Isto em qualquer lugar. Pode ser aqui na igreja ou pode ser lá no computador da sua casa, sozinho, no seu quarto. Ou no seu smartphone, quando você está sozinho e ninguém está vendo o que você está navegando, com quem você está conversando, o que você está acessando. Ali você está diante de Deus. Nas transações comerciais, você está diante de Deus. Quando você está fazendo o seu serviço na sua empresa, numa nota fiscal, quando você está dando o troco para alguém, você está diante de Deus. Em toda situação, nós estamos diante de Deus. E a reforma aconteceu exatamente, irmãos, por causa desta convicção. Quando aqueles nossos irmãos do passado, eles entenderam que havia um Deus a quem eles deveriam prestar contas, e esse Deus não era o Papa, esse Deus não era a igreja, esse Deus era o verdadeiro Deus, Criador do universo. E por isso, então, eles se arrependeram de toda a prostituição da igreja, de doutrinas falsas, doutrinas manipuladas, doutrinas inventadas. E eles começaram a declarar, portanto, só a Escritura, só a Bíblia. Vamos abolir dos nossos cultos tudo aquilo que não estiver nas Escrituras, porque o nosso Deus é um Deus zeloso, um Deus justíssimo, santíssimo, que não aceita nada que não esteja na palavra dele. E aqueles irmãos, portanto, começaram a temer a presença de Deus. E começaram a esvaziar, tirar das igrejas tudo aquilo que fazia referência a ídolos, purificando a igreja, só a Escritura, só a palavra. Todo o resto não deve ser considerado. Nada mais, só a Bíblia, só Cristo. Não são os nossos méritos que nos salvam, é só Cristo. Nós somos salvos somente pela graça, só a graça. Nós somos salvos apenas pela fé que nos é dada por Deus em Cristo, sola fide. E a nossa vida é uma vida que deve glorificar a Deus. Essa é a razão da nossa existência. Só lhe deu glória, só a Deus toda glória. Por isso os nossos irmãos entenderam que eles estavam diante de Deus. E isso fez toda a diferença. Porque agora eles não estavam mais diante de homens, diante de pessoas, mas eles estavam diante de Deus. E quando nós estamos diante de Deus, nós não tememos as pessoas, nós tememos a Deus. Porque Ele sim é poderoso para nos condenar, mas também para nos salvar. O Catecismo Maior de Westminster, que nós temos estudado, diz assim a respeito desta expressão diante de mim. O que nos é ensinado especialmente pelas palavras diante de mim, no primeiro mandamento? A resposta é a seguinte: as palavras diante de mim, no primeiro mandamento, nos ensinam que Deus, que tudo vê, nota especialmente e se ofende muito com o pecado de se ter qualquer outro Deus. De maneira que as palavras servem de argumento para nos dissuadir desse pecado e agravá-lo como uma provocação muito ousada. Igualmente, devem também nos persuadir a fazer, como que diante dos olhos de Deus, tudo o que fizermos no seu serviço. Por isso, ao estarmos diante de Deus, meus amados irmãos, nós somos chamados
verdadeiramente para um compromisso santo de arrependimento, um compromisso santo de obediência ao Senhor. E também o Catecismo de Heidelberg trata sobre isso, dizendo assim: o que Deus ordena no primeiro mandamento? Duas respostas, ou uma resposta em dois tópicos. Primeiro, que eu, por amor à minha salvação, devo evitar e fugir de toda idolatria, feitiçaria, adivinhação e superstição. Também não posso invocar os santos ou outras criaturas. Segundo, devo reconhecer devidamente o único e verdadeiro Deus, confiar somente nele, submeter-me somente a ele, com toda humildade e paciência. Devo amar, temer e honrar a Deus de todo o coração e esperar todo o bem somente dele. Em resumo, diz o Catecismo, é preferível abandonar todas as criaturas a fazer a menor coisa contra a vontade de Deus. É preferível nós abrirmos mão das criaturas a termos de desobedecer ao nosso Deus. Por isso, se você tiver que negar algum tipo de teoria, de conhecimento, de pregação, qualquer coisa, negue. É melhor você dizer não para essas coisas a dizer não para Deus. Se você tiver que dizer não até a pessoas, se há alguém na sua vida que faz você pecar contra o Senhor, diga não a essa pessoa e obedeça a Deus. É melhor obedecer a Deus do que obedecer às pessoas. Nós devemos ter a convicção, amados irmãos, de que nós estamos diante do Senhor. Não terás outros deuses diante de mim. Que o nosso Deus, pela sua imensa misericórdia, nos ajude a colocarmos tudo na nossa vida diante dele, na presença dele. Todas as nossas preocupações, ansiedades, os nossos desgostos, as nossas mágoas, também os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos empreendimentos, todas as coisas devem ser colocadas coram Deo, na presença de Deus, diante da face do Senhor, para que ele assim, meus amados irmãos, pela sua misericórdia soberana, nos acolha como bom pai que é, nos assista como um bom pai que é, e nos responda com graça, guardando-nos de todo mal, preservando-nos de cair, guardando-nos das tentações. Que Deus nos ajude, que Deus me ajude, que Deus ajude aos amados irmãos todos aqui, aqueles que nos assistem também, a que nós sejamos humildes para compreendermos que estamos diante do Deus de todo o universo, aquele único que deve receber toda a nossa adoração. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Vivamos, irmãos, para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre.